Senhoras, senhores, jovens, queridos irmãos no ideal espírita, que nos abençoe Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. No Evangelho de São Mateus, capítulo 18, versículos 21 a 35, há uma página de grande beleza que hoje é analisada do ponto de vista psicoterapêutico. Em síntese, narra uma bela história apresentada por Jesus. Ele se refere que um homem tinha 2 devedores. Um lhe devia 10.000 talentos. E o outro devia-lhe apenas 100 talentos. E como nenhum dos dois pudesse pagar, a ambos ele perdoou. E naturalmente, aquilo que havia dado motivo à indagação, propõe ele contra-interrogar: quem seria aquele que mais o amou? E a resposta é óbvia: aquele a quem mais ele perdoou. O perdão sai hoje das páginas do Evangelho de Jesus para tornar-se uma proposta de psicoterapia para uma sociedade que geme e estertora nas vascas do sofrimento. A ciência e a tecnologia do século XX alargaram infinitamente os horizontes da Terra. Pode nos dar uma ideia do cosmo, graças a essa visão que nos oferecem ainda hoje os satélites artificiais e particularmente o Hubble, que nos apresenta o nascer de galáxias e o desaparecimento delas nos buracos negros. Também essa mesma ciência e tecnologia nos ensejaram a compreensão do infinitamente pequeno. E graças a essa percepção da física quântica, o homem conseguiu retornar à energia. Foi possível diminuir as distâncias e fazer que as ideias viajem com a velocidade do pensamento, graças às telecomunicações. A ciência médica deu passos gigantescos, desde as primeiras aventuras com a anestesia, desde há 140 anos, até as modernas microcirurgias cerebrais, através do intercâmbio de computação e também de televisão. Foi possível ensejar uma visão otimista da nossa existência planetária, prolongando o nosso corpo. Os gregos antigos tinham uma idade medial de 30 anos para o homem e de 35 anos para a mulher. O cidadão contemporâneo tem uma idade medial no terceiro mundo de 65 anos para o homem e de 70 anos para a mulher. Nos países privilegiados, podemos levar essa idade medial para 70 anos para o homem e 75 anos para a mulher. As pandemias foram varridas da terra, enfermidades dilaceradoras que muitas vezes ameaçaram o planeta de ter exterminado a vida humana. Não obstante, essas 2 grandes ramificações do conhecimento não conseguiram fazer a criatura humana mais feliz. Não pôde afastar da terra o monstro da guerra, que prossegue ceifando milhões de vidas, nem a fome, que ameaça de extermínio nos próximos 10 anos 800 milhões de criaturas no planeta. Não pôde mudar a estrutura da violência, nem despertar o homem para a sua razão.
permitindo que ele ainda continue mais instinto do que lucidez, reagindo em uma volúpia desesperadora muito mais do que agindo com tranquilidade e honradez. As psicopatologias, a depressão, os transtornos psicóticos, os desvios neuróticos, os transtornos psicóticos profundos, a esquizofrenia, o autismo e outras enfermidades campeiam à larga, a ponto de asseverar-se que este será o século da depressão. Tal o número de pessoas vitimadas por esse distúrbio neuronial, em que duas grandes substâncias são responsáveis pela mudança de comportamento, a serotonina e a noradrenalina. Concomitantemente, os distúrbios cardiovasculares permanecem ameaçando a estrutura da existência física e outras enfermidades que a criatura humana foi buscar no seu despautério, na sua promiscuidade, tais a AIDS, as enfermidades sifilíticas e outras que o nosso desvio de comportamento sexual preferiu adotar como norma de vida, concomitantemente o câncer, em uma multiforme apresentação, ameaça a estrutura de um planeta que é belo, iridescente e muitas vezes sombrio e profundamente amargurado. Há de perguntar-se por que a ciência e a tecnologia, portadoras de tantos recursos, não conseguiram modificar a estrutura da criatura humana. Há 200 anos, um pensador inglês e filósofo, Thomas Hart, asseverou que o homem do seu tempo havia perdido o endereço de Deus. Poderíamos tomar a proposta de Thomas Hart e colocar em nossa atualidade, dizendo que a criatura humana, fascinada pelo conhecimento, perdeu o endereço de si mesma e caminha, graças às motivações externas, à balbúrdia, ao vozerio, às festas desordenadas, na direção de lugar nenhum. Um grande psicólogo americano teve a ocasião de dizer que nós estamos buscando nada e que constituímos criaturas portadoras de existências vazias. É muito comum a pessoa dizer: não sei para que nasci, não sei porque estou aqui. E muitos perguntam o que deverei fazer da minha vida. Existe, no entanto, uma proposta de natureza cristã que deverá mudar totalmente o rumo da nossa existência. Se a adotássemos desde há alguns anos, estaríamos muito mais planificados e felizes. E ela é tão simples. É desvestida de circunlóquios e de complexidades. É apenas o amor. O amor no seu sentido mais profundo. Mohandas Karamchand teve a ocasião de dizer que esse único homem atingisse a mais elevada qualidade de amor, isto seria suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Ele próprio adquiriu essa qualidade excelente de amor e libertou sem derramamento de sangue 800 milhões de indianos e paquistaneses, que depois de o assassinarem, deflagraram hediondas guerras e ainda se fazem adversários sob ameaças nucleares nestes dias. O amor é o hálito de Deus e Deus é a alma do amor. Jesus teve a oportunidade de asseverar-nos que no momento em que nós amamos, adquirimos cidadania. Claro que ele disse em outras palavras: e todos saberão que somos seus discípulos, se nós nos amarmos uns aos outros. O verdadeiro amor é um sentimento que brota espontâneo nas paisagens da alma, mas que as criaturas inadvertidamente arrancam-no e atiram-no
aos desvãos da sensualidade e do erotismo, muitas vezes disfarçados de amor, como impulsos, desejos infrenes, desejos perturbadores. No momento em que a criatura fizer uma autoanálise e viajar para dentro e descobrir que o reino dos céus não tem aparências externas, está no interior, ele terá encontrado a essência do amor. E de imediato ele terá encontrado objetivo para a vida, significado existencial. A sua vida adquirirá uma realização que apenas o desafia e que será executado. O grande psicanalista austríaco, Frankl, que esteve no campo de concentração de Nuremberg e de Dachau, peregrinou por vários deles, Sobibor, e esteve várias vezes sorteado para as câmaras de gás. Quando retornou à civilização e apresentou a psicologia humanista, estabeleceu como base essencial da sua proposta o amor. E dizia que aquilo que manteve a sua vida nos campos de concentração, depois de saber que a sua mulher havia sido assassinada, somente porque era judia, e que mais de 5 milhões de criaturas, porque traziam genes de uma outra raça, foram dizimadas pela terrível destruição nazista, ele deu-se conta que a única solução era amar os algozes. Todos aqueles que os odiavam tornavam-se vítimas de desconcertos interiores e naturalmente eram levados às câmaras de gás. Era necessário amar, assevera Viktor Frankl, para poder denunciar os crimes de genocídio à humanidade. Na sua condição de psicanalista, de psiquiatra, de psicoterapeuta, ele dizia aos seus companheiros que era necessário não odiar, porque o ódio consome o indivíduo de dentro para fora, e o nazismo consumia a criatura de fora para dentro. E não há resistência que suporte esses dois fogos crepitantes. Estabeleceu então a necessidade do perdão como base essencial. Posteriormente, quando a psicologia se fez transpessoal e descobriu que nós somos um espírito reencarnado, que o nosso corpo é um departamento do nosso psiquismo, que a nossa mente não é cerebral, o cérebro é um decodificador da nossa mente, da nossa consciência, como se queira, ou do espírito que somos, entendeu-se que a felicidade está centrada no amor. E para que o amor seja legítimo, é necessário que ele se coroe de perdão. O Evangelho nos fala da necessidade de perdoar. E quando Simão perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes perdoarei ao meu próximo? Aquele que me fere, que me hostiliza, que me magoa, 7 vezes? Jesus sorriu e respondeu-lhe suavemente: não apenas 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. O que equivale a dizer tantas quantas sejam aquelas agressões que nos façam. Faz muitos anos, na Roma, o venerando médium Francisco Cândido Xavier, que uma senhora foi até ele e apresentando o facies assinalado pela dor, a marca de um largo sofrimento, ela diz: Chico, eu me vou separar do meu marido. Naquela época ainda não era legal o divórcio. Vou deixá-lo, porque não suporto mais. Ele é um ébrio contumaz. Faz 30 anos que ele se embriaga. Chega em casa e você pode imaginar o que é um ébrio diariamente. E eu não suporto mais. Agora que eu me tornei espírita e que veio lendo o Evangelho, interpretando o pensamento de Jesus, encontrei o apoio na palavra de Jesus. Que lhe parece? E Chico Xavier, venerando o sábio, voltou a interrogá-la. A que conclusão chegou? Bem,
Jesus disse a Pedro que era necessário perdoar não só 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Ora bem, seriam 490. Há 30 anos que eu o perdoo. Eu estive calculando, se eu perdoei aproximadamente 100 vezes por ano, eu já o perdoei 3.000 vezes. Então eu estou totalmente liberada, não lhe parece? Chico ficou sem ter solução para dar. E naquela conjuntura mais difícil, Emmanuel, seu mentor espiritual, apareceu-lhe. E Chico interrogou mentalmente: e agora? E Emmanuel respondeu-lhe: é necessário perdoar 70 vezes, 7 vezes, cada erro. Ela ainda não conseguiu perdoar aquilo que em realidade ela pensa que eu fez. E Chico lhe transmitiu. E ela disse: então é infinito. Chico disse: é infinito, minha irmã. Ela disse: e que farei? Continue perdoando. Se você o perdoar ainda mais, você vai libertar-se, porque quem perdoa, liberta-se e não vai encontrá-lo em outras reencarnações. Então eu perdoarei. Ela se foi, passaram-se alguns meses. E a posteriori, certo dia na fila, uma dama muito entristecida, enlutada, naquela época usava-se a roupa negra para traduzir a dor. Ela se aproximou e perguntou-lhe muito pálida: lembra-se de mim, Chico? Mais ou menos, minha filha. São tantas as pessoas que transitam aqui. Eu sou aquela mulher que perdoou o marido mais de 70 vezes, 7 vezes. E ainda agora eu estou perdoando. E o que é que houve? Ele piorou? Não, Chico. Ele morreu. Ele teve a ousadia de me deixar. Eu estou perdoando ele ter ido na minha frente. Porque a saudade dele é quase insuportável. Como é que ele teve a coragem de me abandonar? Então eu tenho que o perdoar mais uma vez. O perdão é terapêutico. Uma admirável psicoterapeuta americana, a doutora Robin Cassardia, estabelece que o perdão é a melhor maneira de o indivíduo viver em paz consigo mesmo. Porque toda vez quando nós perdoamos, nós o libertamos daquele que nos ofendeu. E deixamos de ser manipulados por ele. Porque enquanto nós não perdoamos, é ele quem está dirigindo o nosso comportamento. Nós ficamos amargurados, ficamos tristes, e ele está ótimo. Ele que nos fez o mal, continua tranquilo, e nós continuamos com raiva, com ingestão dessa ferrugem que corrói os intricados mecanismos do nosso cérebro, os delicados mecanismos neuroniais e, naturalmente, do nosso sistema endocrínico, das nossas glândulas, que são responsáveis pelo nosso equilíbrio psicológico, fisiológico e mental. Então, o perdão, na atualidade, assume um caráter de grande relevância. E nós deveremos perdoar aquele que nos ofende, porque ele está pior do que nós. Primeira razão. Segundo, porque ele não tem razão. E se ele não tem razão, ele já é infeliz. Não nos cabe torná-lo ainda mais infeliz. Muitas vezes, pensando nessa terapêutica do perdão, eu começo a reflexionar que o Espiritismo, ou o Consolador que Jesus prometeu, é o perdão de Deus aos nossos graves crimes religiosos perpetrados em outras épocas. Quando defraudamos a proposta cristã, quando transformamos a palavra do Mestre num partido político, econômico, religioso, em um poder transitório da terra, em nome daquele que não tinha uma pedra para reclinar a cabeça, embora as aves dos céus tivessem seus ninhos e os animais selvagens tivessem seus covis. Esse perdão que Deus nos dá, desejar que os espíritos imortais retornem para falar conosco, para conviver conosco, para inspirar-nos, para dar-nos vida, para dizer que ninguém morre, que a morte é apenas uma mudança vibratória
de um estado para outro, ensejando-nos o prosseguimento na vida. Constato que esse é o grande perdão de Deus, as nossas infinitas culpas, ensejando-nos uma visão gloriosa e enriquecedora, desafiadora, porque somente progredimos através dos desafios. E por que o perdão é psicoterapêutico? Porque as pessoas que não perdoam são amargas. Elas ingerem tanto ódio e tanto ressentimento que ficam piores do que os seus acusadores, do que os seus perseguidores. Perdoar, no entanto, não é esquecer a ofensa. O grande problema do perdão, dizem-me as pessoas que têm dificuldades, eu não consigo esquecer. E o Evangelho diz que é necessário esquecer. Bem, o Evangelho recomenda que o perdão real e total é aquele que se opera através do esquecimento da ofensa. Mas do ponto de vista psicológico, perdoar não é esquecer a ofensa. É não desejar o mesmo mal a quem nos ofendeu. Porque o perdão é o sentimento de desculpar o infeliz. Esquecer é da memória. Então nós não temos culpa da memória lembrar. Porque quanta coisa também gostaríamos de lembrar e a memória não recorda. E quanta coisa gostaríamos de esquecer e a memória teima de nos lembrar. O verdadeiro perdão é esse sentimento de não devolver a ofensa, de dar ao indivíduo o direito de ele ser como é, inferior. E a nós nos permitirmos o dever de sermos como devemos, melhores. Mas nos lembrarmos da ofensa que fez é natural. Até o momento em que a convivência vai diluindo e ela desaparece naturalmente. O registro eletroquímico da nossa memória lentamente se desfaz e nós olvidamos. Gostaria de contar uma experiência pessoal. Faz muitos anos eu experimentei um grande sofrimento, sem desejar fazer autobiografia. E esse sofrimento me amargurou por muitos meses. Foi uma dor tão profunda e dilaceradora que em apenas um mês eu emagreci 16 quilos. Equivale dizer que eu murchava sem me dar conta. Não conseguia nutrir-me, alimentar-me, dormir, porque a ideia se me fixou naquilo que eu considerei a tragédia da minha vida. Durante 2 meses eu não conseguia pensar outra coisa, senão a fixação daquele sofrimento. E me adveio uma dor de cabeça e um mal-estar orgânico que me depereciam. E eu acreditava que ia sucumbir. No entanto, cristão que sou, e confiante na misericórdia divina, perseverei, inatingível, tranquilo, apesar da dor, na grande rota. O tempo se passou e foram superadas as circunstâncias. Anos mais tarde, como eu sabia de onde procediam aquelas problemáticas, eu procurei todas as pessoas, uma a uma, jovialmente, sem o menor ressentimento, sem qualquer amargura, sem qualquer entrave e mesmo sem qualquer acusação. Procurei porque quis. Fui visitar fulano e beltrano e cicrano. As pessoas tomavam um susto, porque se haviam passado mais de 12 anos. Mas eu aguardei quando eu estivesse muito bem comigo, para poder estar muito bem com o meu próximo. E mais anos mais tarde, eu estava com uma grande problemática cardíaca, por volta de 1984. E o médico me havia dito: você está com um problema muito grave e a sua sobrevida é mínima. Você deverá ter entre 2 a 4 meses. A probabilidade de uma cirurgia é muito remota. Então vá para casa, repouse, aguarde a morte, que você é espírita, aguarde pacientemente. O médico foi muito gentil, falou assim suavemente para um cardíaco. Foi já o atestado de óbito pré-datado. E ele me diz: você não tem medo da morte, não é verdade? Eu digo: não, senhor, mas também não estou com essa pressa assim. O que é que o senhor pensa? Eu sou espírita, mas não estou assim tão apressado para voltar para casa. Mas muito bem, fui para casa, deitei-me com problemáticas anginosas, terríveis, e fiquei aguardando a morte. Era um dia de reunião mediúnica.
E eu estava deitado, aguardando a morte. Foi colocado um aparelho para qualquer coisa, eu tocar a campainha, dar o alarme na hora que estivesse morrendo, porque na mansão do caminho ninguém tem tempo de tomar conta de doente, de morto, mas o morto pode dar um toque, aí vem, veste em terra e vai cuidar de vivo. Então eu estava lá, e era dia de reunião mediúnica. Nesse dia de reunião mediúnica eu funciono como servidor, e pela primeira vez na minha vida eu não ia a uma reunião mediúnica, estando em casa. Dificuldade respiratória, a dor de angina e esse excelente diagnóstico médico, tudo isso ajudou para que eu ficasse muito bem. Quando faltavam 10 minutos para começar a reunião, nós somos lá muito exigentes, muito pontuais, porque os bons espíritos são muito comprometidos, eles não podem ficar a nosso serviço, exceto os levianos, os obsessores, os brincalhões, os mistificadores. 10 minutos antes do horário convencional, Joana de Ângeles, a mentora que me conduz, apareceu aos pés da cama e perguntou-me: que tens? Eu disse: mas não é possível. Como é que o guia espiritual não sabe o que tem? O seu guiado. Eu disse: minha irmã, eu estou 95% morto. Ela disse: qual é o problema? Eu disse: estou quase morto. Ela disse: qual é o problema, meu filho? Você não está falando comigo que estou 100% morta? E eu disse: mas o médico acaba de me desenganar. Ela disse: qual é o problema? O senhor vai à reunião mediúnica? Eu disse: não, senhora, eu não posso andar. Ele disse que eu não posso andar. Ele disse: bom, como eu posso movimentar-me, eu vou. Agora eu gostaria de dizer ao senhor, ele lhe falou que se o senhor ficar em repouso, terá quanto tempo de vida? Eu disse: uns 2 a 4 meses. E se andar? Bem, ele disse que eu posso ter uma problemática, um infarto a qualquer instante. Ele disse: pois seria muito melhor que o senhor tivesse um infarto trabalhando do que tivesse poucos 4 meses na ociosidade e na indolência, porque eu já vou para a reunião mediúnica. E se foi? Eu disse: mas não é possível. Aonde está a caridade desse espírito? Então aí eu toquei a campainha, chamei alguém, veio um filho meu, que era um pouco mentecapto, vendo-me muito pálido, disse assim: poxa tio, o senhor já morreu ou está morrendo? Eu me dei conta que estava muito bem assessorado na terra e no além. Eu disse: menino, pelo amor de Deus, leva-me ali à sala. Fica mais ou menos a 150 metros de onde eu estava. Tinha que descer uma escada, andar um pedaço. E eu sabia que exatamente às 20 horas a porta seria fechada. Então eu segurei no braço dele, que era muito forte fisicamente. Desci a escada com muita dificuldade, foi andando. E tenso, preocupado de, depois de um esforço desse, chegar com a porta fechada. Então eu disse: meu filho, eu vou parar, você vai na frente e bote o pé na porta, não deixe trancar, porque eu já cheguei até aqui. Diga lá a fulano que aguarde 1 minuto, porque eu estou indo. E consegui chegar 1 minuto antes. Cheguei, sentei-me. A reunião mediúnica, ela é precedida de uma página, de uma leitura, de meditação, no bom sentido, discussão do tema da noite. E logo depois que começaram os trabalhos, eu fui o médium da instrução psicofônica da noite. Logo depois, um espírito muito atormentado incorporou, através de mim. Psicografei uma página e na etapa final, Joana de Ângeles veio e deu a mensagem convencional. Ao terminar, 2 horas após, desde a leitura até a conclusão, eu recobrei a lucidez e estava melhor, bem melhor. Então, quando a gente fica melhor, fica logo mais animado. Eu não sou de conversar muito, como você pode perceber. Então eu conversei, conversa aqui, conversa ali, conversa acolá. E ela me apareceu e perguntou: como está? Eu disse assim: 95% bem. Ela disse: então vá deitar para não jogar fora o que nós acabamos de lhes dar. No trabalho, o senhor ficar bom. Toda gente ociosa desencarna com mais rapidez do que toda pessoa trabalhadora. Como vê, ela é muito consoladora comigo. Eu voltei, fui trabalhar. Continuei trabalhando. Passaram-se os meses, recuperei, fui ao enterro do meu cardiologista, orei bastante por ele, foi uma coisa muito bonita. E então, eu estava certo dia com um pouco de angina, quando Joana de Ângeles me apareceu
E me disse, você deseja a cura total, meu filho? Eu disse, mas é claro, porque angina, minha irmã, é algo que Deus, na hora que fez, estava meio equivocado. Ele não pensou bem, porque dói, que é uma coisa terrível. Ela disse, então perdoe. Eu disse, mas como perdoar? Perdoe a quem o magoou. Eu disse, olha, mas que eu me lembre, foram bem poucos, cujas mágoas eu levei em consideração. Então ela disse, então perdoe. Eu digo, mas eu já perdoei. Perdoou mesmo, Divaldo? Eu digo, já, sim, senhora. Será que perdoou? Ele, mas minha irmã, estou lhe dizendo, eu procurei todo mundo de que eu tenho conhecimento. Pedi desculpas, eu é que pedi desculpas. Me perdoe ter dado a você a oportunidade de pensar mal de mim. O que é que a senhora quer mais que eu faça? Só faltei dizer que eu é que era o culpado e tal. Ela disse, olha, vou lhe dar uma terapia. Aproxime-se do espelho e vamos fazer uma terapia. Você vai se olhar no espelho e vai fazer uma viagem ao seu inconsciente profundo. Você vai perguntar diariamente, por que eu adoeci? Porque toda a sua vida está escrita e escrita no ser espiritual, das telas delicadas do perispírito, que imprime toda a vida nas telas cerebrais, no campo da memória, que é todo o corpo cerebral. Você então vai perguntar para que o inconsciente lhe responda. Por que você adoeceu? Eu disse, pois não. E fechei a porta do banheiro, por via das dúvidas. E fiquei ao espelho, olhando. Eu nunca me tinha olhado. E creio que ninguém nunca se olhou em toto. Nós olhamos, parte de nós gostamos desta parte, não gostamos daquela. Não gostamos do cabelo, não gostamos da testa, não gostamos do olho. Queremos o nariz, a gina, a lolobrisda, queremos o queixo, a não sei quem. E era necessário olhar-me. Mas eu não tinha o direito de me queixar, de me elogiar, de me justificar. É uma terapia. Hoje os espelhos têm que funcionar na casa de vocês. Essa proposta é chegar e olhar ao espelho. Não pode dizer, mas eu sou feio. Não, já se sabe. Mas eu sou lindo. Não, ninguém sabe. Eu estou assim, tampouco, não se pode justificar. Olhar-se e perguntar por que eu adoeci. A pergunta pode ser outra. Para que o inconsciente diga, há um registro que desencadeou a problemática física, mas a origem era espiritual, de origem kármica, era moral, porque teve toda uma tecelagem de natureza psíquica, emocional, refletindo no conjunto físico, através da ética moral das leis divinas. E eu então fiquei 1 semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, e certo dia que eu estava, algo dentro de mim disse, você adoeceu porque não perdoou. E eu teimei, eu não sou teimoso. Eu disse, eu perdoo, você não perdoou. Eu disse, mas eu perdoei. Não perdoou, porque o nosso inconsciente é severo. Allan Kardec perguntou aos espíritos, aonde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. E eles responderam, na consciência. Então ninguém foge da lei de Deus, porque onde vai, leva a consciência, leva a lei de Deus. Eu disse, mas como eu não perdoei? E aquele ser interior, os meus arquivos me responderam, toda vez que você fala no problema, ainda hoje, você se emociona, você tem taquicardia, as mãos ficam frias, você tem sudorese, e isto é ressentimento. Se você perdoasse, ao falar e ao evocar a questão, não teria nenhuma emoção, porque você havia perdoado. E eu me dei conta que era verdade. O fato de me lembrar dava-me angústia, tal a soma de sofrimentos que eu havia carpido. Então eu me lembrei que naquela época, no auge do sofrimento, eu disse, meu Deus, eu tenho a impressão que vou desencarnar. E no inconsciente eu desejei a desencarnação natural, não era suicídio. Eu digo, só eu desencarnando para que tudo fique bem. O meu inconsciente recebeu a mensagem, guardou-a 20 anos, e 20 anos depois me atendeu. Produziu esse processo de degenerescência das artérias mais poderosas e calibrosas. Muito bem. Agora eu me dava conta que não havia perdoado, embora por fora eu tivesse tido um gesto de beleza do perdão verbal. O inconsciente disse, trabalhe a sua mente e supere a questão. Eu comecei a trabalhar.
Comecei a trabalhar, até que um dia estava conversando com um amigo, e ele me perguntou, você recorda-se de Valdo? Eu disse, mais ou menos. E nós dialogamos como se fosse a respeito de algo que houvesse lido em um livro que não havia dado importância. Corri ao espelho e disse, olha, já perdoei. E Joana de Ângeles me disse, agora você vai fazer uma segunda pergunta. O que é que a doença quis me dizer? Então eu voltei. Que lição a doença quis me dar? Que lição a doença quis me dar? E depois de um período agora menor, veio a resposta. Que tu és tão frágil como qualquer outra pessoa. Eu me considerava moralmente forte. Eu achava que pela causa da doutrina espírita, eu podia suportar qualquer embate. Não era presunção, era autoconsciência. E agora chegava aqui e dizia, tu és tão de pés de barro como qualquer outra pessoa. Então, procura vigiar as nascentes do coração. Entrega-te mais a Deus. Eu saí do espelho e comecei a me trabalhar. E agora, quando eu consegui entender a minha própria fragilidade, e foram desaparecendo as dores precordiais, desapareceu completamente a angina, Joana de Ângeles me disse, agora faz a terceira pergunta, como é que eu deverei me conduzir? E eu voltei ao espelho. E fui para o espelho, e como é que eu deveria me conduzir? Como é que eu deveria me conduzir? E o inconsciente, o Deus em nós, me respondeu, amando sem cessar. Não analisando o mal não merece consideração. Se alguém te ofende, não aceites a ofensa. Se alguém te atirar lama, sai da frente, a lama passa. E quem atirou, fica de mão suja. Olha o sol, beija a coroa da rosa e beija o pântano. Nem fica perfumado, nem apodrecido. Ele fica inatingido. Eu comecei a trabalhar. Passaram-se anos, meus amigos. E eu estava em idade do estado de São Paulo, ia proferir uma conferência. E notei que um cavalheiro me olhava na fila dos autógrafos por mais de 10 minutos com o livro na mão. Não se acercava, não saía. Eu estou acostumado com muita gente especial, de comportamento exótico, esdrúxulo, sadio, desequilibrado, naturalmente. Eu também olhava para ele, ria e ele firme. Depois de 20 minutos eu fiquei intrigado. Mas eu digo, ele é que vai chegar, porque eu estou sentado. Mas como ele não chegou, a fila diminuiu, eu perguntei, pois não. Poderia ser útil, quer que assine? Ele disse, não, estou só lhe olhando. Ele disse, então está bem. E aí eu fiquei de manequim, esperando. Ele se aproximou e disse, Divaldo, você me conhece? Seria descortesia eu dizer, não conheço. Eu digo, olha, eu não me lembro, são muitas pessoas, é provável que eu tenha visto. Ele disse, não, você não me conhece. Você se recorda de um fato que teve lugar no ano de 1962? Eu lembrei-me imediatamente, é claro. Eu disse vagamente. Ele disse, fui eu quem fez. Eu sou o responsável por aquele sofrimento que você passou. E o homem que eu nunca tinha visto começou a me contar. Sempre odiei você. Desde que eu vi, odiei-o gratuitamente. É coisa de outra encarnação. Detestei-o. E desde aquela oportunidade eu tramei fazer algo que o destruísse. E encontrei umas boas parcerias. E ele começou a me narrar tudo quanto eu não sabia. Fulano, Beltrano e Cicrano. Tivemos uma oportunidade, um conciliábulo, planejamos isto, planejamos aquilo. E eu fui encarregado de fazer uma carta de acusação contra você. No momento em que eu redigi a carta, o meu inconsciente dizia, é o momento da sua desgraça. Eu sabia que estava cometendo um crime, mas eu odiava. Ao mesmo tempo eu tinha comportamento duplicé. Eu tinha angústia e tinha alegria porque ia destruí-lo. Fiz a carta. Quando eu apostei, eu sabia que a partir daquele dia a minha vida ia naufragar. Mas eu digo, arrisco perder-me desde que eu destrua. E passaram-se os anos. E sempre que você ia proferir uma conferência aqui e ali, eu ia ouvi-lo. E ficava com mais ódio, dizia, mas o infame não morre. Está gordo. E eu ficava pior. Eu persegui com a minha mente, com a minha presença, com os meus olhos fuzilantes, e nada.
E tudo aquilo quanto eu previ aconteceu. Divaldo, eu casei-me com uma mulher esquizofrênica. No dia das minhas bodas, não pude consumar o matrimônio porque ela teve uma crise. A partir dali, você imagina a frustração. Eu me atirei ao trabalho e amealhei uma fortuna. Hoje eu sou um homem rico, como fuga. Depois que consegui um relacionamento mais ou menos estável com minha mulher, psicótica profunda, eu tive um filho autista. Ele me bate, ele me morde. E a minha consciência dizia, pelo crime que você perpetrou contra Divaldo Franco. Então se passaram 30 e tantos anos. Ele declarou os anos corretos. Hoje eu não aguento mais. Eu venho lhe pedir perdão. Você me perdoa? Eu disse, não, não perdoo. Mas você não me perdoa? Não, não posso. E por que não me perdoa? Porque nunca tive mágoa de você. Eu não sabia. Mas você sofreu muito? Eu digo, naturalmente, eu tive algumas angústias. Mas eu não vejo por que as águas passadas vão mover as pás dos moinhos. Eu venho aqui lhe pedir perdão. Porque se você disser, eu o perdoo, a minha vida vai mudar. Então eu lhe suplico que me perdoe. Eu disse, mas eu não posso perdoar. Porque se eu o perdoo, pressupõe-se que eu tive uma mágoa. Mas eu não tive. Façamos o seguinte. Ao invés do perdão, vamos nos abraçar. Dê-me sua mão. E ele me disse, diga a palavra, perdão. Diga o verbo, eu o perdoo. Digo, pois não. Eu o perdoo, dê-me sua mão. Vamos ser irmãos e amigos. Abracemo-nos, abraçamo-nos. Ele se comoveu até as lágrimas e me disse, a partir de hoje, eu vou ser feliz. Eu se procure-me outra vez. Não, nunca mais. Eu terei vergonha de aparecer. Eu digo, então, meu perdão não valeu nada, desvaleu. Porque me restituiu a paz. Ele se foi e eu recobrei inteiramente a saúde. O perdão é melhor para quem perdoa. Porque desde o começo eu não reagi às circunstâncias difíceis. Aceitei que era um encargo provacional, que era das leis divinas, que era um fator necessário para o meu desenvolvimento intelecto-moral, como diz Allan Kardec. Refugiei-me na oração e no trabalho. Mas aquele pensamento da morte, aquele ressentimento inconsciente, geraram todos esses terríveis condimentos que me levaram ao transtorno cardíaco, à enfermidade, ao distúrbio, melhor dizendo. E agora, depois que se passaram 15 anos, desde a problemática cardíaca, e eu me sinto cada vez melhor, eu vejo a excelência do perdão, mas também do auto-perdão. A proposta de Jesus é que perdoemos a todos. Mas a moderna psicologia faz um desafio, o auto-perdão. Um grande número de nós não se perdoa. Os erros que cometeu em períodos passados ficam ruminando. Alguém que abortou e que fez a consciência de culpa e fica, eu não deveria ter abortado, é um crime hediondo. Esse amargura e se entristece e entra num transtorno melancólico que vai à depressão. Nós temos o direito de errar. Todos erramos, sem exceção na terra. Jesus é o modelo e guia inatacável, sem qualquer equívoco. Mas todos nós somos criaturas de barro, com as nossas vicissitudes e deficiências. O erro é uma experiência que nos ensina como não a fazer outra vez. Não é negativo o erro, é uma experiência que nos promove. Nós, pela tradição, é que transformamos o erro numa desgraça e nos tornamos desventurados, quando poderíamos, depois de havermos errado, reabilitarmos-nos e aprendermos a não reincidir naquele mesmo equívoco. Errar, portanto, é o fenômeno do processo evolutivo. Permanecer no erro é um de comodidade. Temos o direito de errar, mas temos o dever de nos reabilitarmos, de nos liberarmos da situação desagradável e perturbadora. E isso só será possível através do auto-perdão. Quando nós nos analisemos e dizemos, eu tenho o direito de me perdoar. Eu me enganei.
E se nós cometemos um erro em relação a alguém, peçamos perdão. Se ele não perdoar, o problema é dele, não é nosso. Nós ficaremos livres. Se alguém nos magoa, perdoamos. Se nós magoamos alguém, peçamos perdão. E quando nós nos equivocamos, procuremos perdoar-nos, ensejando-nos os motivos de reparação. Isso vai nos dar uma grande tranquilidade. Porque esse perdão é a harmonia que nós vamos conseguir com a nossa consciência e a nossa conduta. Então a moderna psicoterapia do perdão é muito relevante. Distúrbios gastrointestinais, problemas cardíacos, enarmonias tireoidianas, pela problemática dos hormônios, disfunções neurológicas, tem muitas vezes matrizes no nosso comportamento mental. Dois grandes cientistas na área da física quântica, os doutores David Bohm e o Dr. Wolff, da Universidade Harvard, fazendo uma análise dos nossos neurônios cerebrais, concluíram que toda vez quando nós temos pensamentos bons, quando oramos, quando desejamos o bem, quando perdoamos e nos perdoamos, os nossos neurônios secretam enzimas. É sabido hoje na neurofisiologia que os nossos neurônios secretam 65 enzimas cerebrinas, interferons, que já foram catalogados. Mas eles concluíram que secretam uma enzima especial que pode ser considerado fóton. Esses fótons psíquicos são levados ao nosso sistema nervoso central, ele se irradia pelo nosso sistema glandular e vai atender ao nosso sistema imunológico. Quando nós odiamos, quando temos ressentimentos, quando guardamos mágoas, quando temos ciúme, quando nos deixamos abater pela ansiedade, quando tomamos condutas equivocadas e irreprocháveis, os mesmos neurônios produzem enzimas que são constituídas de cargas que fazem lembrar os elétrons. Essas cargas são destrutivas, levadas pela corrente sanguínea a todos os departamentos do sistema nervoso central, das glândulas endócrinas e do nosso aparelho imunológico. Esses elétrons psíquicos destroem as nossas defesas e nós abrimos campo à instalação de doenças. Graças a essa percepção, a neurofisiologia criou uma nova ciência, a psiconeuroendocrinoimunologia. O nosso psiquismo atua no sistema endocrínico, ele vai atuar no nosso sistema nervoso central e vai refletir-se no sistema imunológico. Portanto, é um fato científico. A proposta moral do Evangelho pode ser demonstrada à luz da neurofisiologia. E os doutores David Bohm e Stuart Wolff estabelecem que as pessoas que amam, as pessoas que sorriem, as que cultivam otimismo, alegria, gozam muito mais de saúde do que as pessoas que têm distimia, que têm carranca, que vivem sempre reclamando. As pessoas que gostam do mau humor, aqueles que desejam mal aos outros, estão sempre doentes. Já dizia Carl Gustav Jung, pai da psicanálise analítica, que os introvertidos são mais doentes do que os extrovertidos. E depois se descobriu na Universidade de Los Angeles que as pessoas que sorriem mais produzem uma enzima especial que nós temos na saliva e que é encarregada de manter as nossas defesas orgânicas. E essa enzima, quando nós sorrimos, quando nós temos alegria, nós produzimos em grande quantidade. Quando nós temos contrariedades, cultivamos pensamentos mórbidos, nós não produzimos essa enzima e adoecemos com facilidade. Foram realizadas experiências de laboratório na universidade. Pegaram pacientes terminais com AIDS, com câncer, levaram a um anfiteatro e projetaram películas com Madre Teresa de Calcutá, com Abade Pierre da França. As películas
com os Três Patetas, com Charles Chaplin. E aqueles doentes que estavam muito tensos se foram desarmando diante da bondade de Madre Teresa, diante da alegria, do humor das personagens, e começaram a sorrir. Quando terminaram, foram medir a saliva e eles estavam com alta carga de imunoglobulina, portanto, estavam saudáveis. Melhoraram do câncer, melhoraram da enfermidade destruidora da AIDS. Pegaram jovens saudáveis, colocaram na mesma sala e passaram filmes de guerra. Um célebre Apocalipse Now, um filme do Vietnã. Passaram filmes de sexo explícito. Os jovens ficaram excitados, irados. E quando mediram, não havia imunoglobulina. Alguns griparam durante o espetáculo. Outros ficaram resfriados. Outros predispostos à pneumonia por causa das tensões e das descargas daquelas substâncias perturbadoras do organismo. A experiência durou 10 anos. E foi tão notável que a viúva MacDonald ofereceu uma dotação de $2 milhões para poder continuar o projeto que se chama risoterapia. Ria um pouco mais, não é dar gargalhada. Ria, seja jovial, tenha uma aparência gentil, seja gentil com você mesmo, ame-se. A velha tradição dizia numa proposta medieval que para a pessoa ser cristã e para ser espírita era necessário odiar o mundo, odiar o corpo. Como pode amar odiando? É um paradoxo. Se eu vou me odiar, como eu vou amar alguém? Quem não se ama, a ninguém ama. Essa é uma postura castradora medieval. A moderna psicologia arrancou dos seus dicionários 2 palavras cruéis: culpa e pecado. Hoje a palavra é responsabilidade. Eu não sou culpado de ser feio. Eu sou responsável pela minha feiura. Eu não cometi um pecado. Eu cometi um equívoco. Sou responsável por ele. Então torna o delito menos grave. Porque a pessoa que é responsável é consciente. Ela resgata por impositivo legal ou por impositivo moral. As leis humanas e divinas encarregam-se de cobrar. E a consciência do indivíduo leva-o a reparar. E isso é fascinante porque é espírita. Não estamos na terra para sofrer. Essa proposta de ser infeliz para comover os bons espíritos não comove. Nós deveríamos ser joviais porque quem encontrou Jesus é feliz. Como é que alguém que encontrou o sol da vida pode ser nebuloso e triste? Como é possível haver encontrado Jesus e ser amargo, ser depressivo, odiar a terra, este mundo maravilhoso, rico de sol, de beleza, que nos oferece tantas bênçãos? É a nossa escola de evolução. Ela é uma escola neutra. E Allan Kardec nos diz com sabedoria. Ela é um planeta inferior porque os espíritos que a habitam ainda somos inferiores. Na hora que nós mudarmos, ela mudará de posição. Qual vem ocorrendo em que sai de planeta de provas e expiações e passa para o mundo de regeneração. Então a grande proposta é do alto amor. Quem se ama, ama os outros. Quando nós estamos contentes conosco, nós estamos muito felizes com os outros. Eu noto entre os meus amigos, a mulher, por exemplo, que ama mais o seu cabelo do que o seu marido, dizem, quando ela está de bom humor, a primeira coisa que ela faz é dar uma ajeitada no cabelo. E quando alguém vai acariciar, não desmanche meu penteado. É a prova do seu amor. E o homem é a barba, faz barba, tira a barba, coloca a barba, corrige a barba. Quando o homem amanhece de mau humor, ele não faz a barba. Eu conheço o estado psicológico dos meus amigos pela cara. Quando ele chega e diz assim, tá, hoje é horrível, né? Mas por quê? Porque eu não fiz a barba? Eu digo, não, pelo motivo pelo qual não fez a barba. E as minhas amigas, quando elas estão de lenço amarrado, ou antigamente, quando botavam aquelas coisas de astronauta, os bobs, e ficavam com aquela cabeça horrorosa, e amarravam o lenço, a coisa não estava nada bem. Mas quando nós amanhecemos bem, a primeira coisa é dar uma ajeitada. Eu tenho amigos que até puxa, até a carinha o rosto,
e olha assim com ar de Ray Milland, o velho ator cinematográfico, e diz assim, puxa vida, o que o mundo está perdendo, e sai. Então é o alto amor. A proposta do Espiritismo é que nós não viemos na Terra para sofrer. Nós viemos para evoluir, para resgatar delitos, para corrigir enganos, o que produz dor, mas sobretudo para evoluir, através do bem. É muito comum um velho ditado com o qual não concordo. No Espiritismo dizem as pessoas, é assim, ou vai pelo amor ou vai pela dor. Não sei onde me arranjaram isso, mas muita gente diz assim, olha, eu vim pelo amor. Nada, eu vim pela dor. Quem não vai por uma, vai por outra. Não. O Espiritismo a gente vai pela lógica, pela lucidez. Se é porque estava sofrendo, a lógica do Espiritismo preencheu. Se é porque estava rico de paz, a lógica do Espiritismo coroou de felicidade. Então a proposta do Espiritismo é esta, faça o bem. Porque todo bem que você faz, lhe faz bem. O bem que você fizer diminui o mal que você fez. Então nós poderemos evoluir através deste sendeiro luminífero que é o bem. O perdão, o auto-perdão, o amor e o auto-amor são processos terapêuticos. Exatamente essa a proposta de toda a doutrina moral do Espiritismo incerta em o Evangelho segundo o Espiritismo e codificado em o Livro dos Espíritos e claro em toda a obra, porque Allan Kardec fez da caridade a base estrutural da doutrina espírita. Mas que caridade será? Aquela que vem caracterizada pela ancestralidade, dar coisas, dar esmolas, dar roupa, isso são gestos de cordialidade, de simpatia, até de beneficência. Mas realmente não são de caridade. A verdadeira caridade é da educação, é a caridade moral, é aquela que nos dá trabalho. Alguém nos pede uma moeda, nós seguramos a mão e perguntamos, por que você está pedindo dinheiro? Ah, porque eu não tenho trabalho. Pois vamos tentar arranjar um trabalho. É ir à fonte que gera a miséria para arrancar as causas da miséria. Pois que, do contrário, estaremos a minimizar efeitos se removermos as causas. E é muito cômodo dar uma moeda, dar um prato de sopa, tudo muito nobre, mas é muito cômodo. Mas dar o perdão é muito difícil. E a caridade do perdão é relevante. Dar o perdão a alguém e auto-perdoar-se. Dar-se o direito de ser humano e trabalhar grandemente para poder, nesta vida social, manter um interrelacionamento pessoal com aquelas pessoas que são difíceis de ser amadas. Porque há umas pessoas que fazem tudo quanto a gente não gosta. Eles têm o milagre de saber exatamente o que não gosta e fazem. E a gente ri, aquele riso assim, se eu pudesse te matar. Mas é a habilidade. Um dos maiores psicólogos deste século, Gurdjieff, realizou em Paris a chamada Escola do Homem Integral. A escola que ele só aceitava personalidades de alto significado mundial. E a escola e a psicologia de Gurdjieff são muito graves. Ele exigia de damas da nobreza trabalharem na enxada. Também a sua psicologia terapêutica levou ao teatro, ele fez grandes peças que apresentou em Paris. Era um homem muito especial, de caráter siberiano, revolucionário, um dos pais da psicologia transpessoal. E certa feita ele havia saído da sua escola, que ficava na grande banlieue parisiense, nos arredores, e ao retornar, ele teve um choque, porque havia na escola um indivíduo russo, seu amigo de nome Anton, que era a pessoa mais insuportável de toda a França, e estava na sua escola. Quando ele chegou e não encontrou Anton, ele perguntou o que houve, e os alunos, em uma só voz, graças a Deus, ele foi embora. Ele disse, mas Anton foi embora? Foi, até que enfim ele foi embora, para nossa felicidade e a dele, porque nós estávamos planejando matá-lo, já não suportávamos mais. Gurdjieff ficou muito triste. E sabendo que os russos mantinham uma grande comunidade em Paris nos anos 30, ele foi até a Rive Gauche, a Saint-Michel, e ali então ele começou a procurar nas tascas dos cabarés, no Bas-Fonds, aonde estaria Anton. E depois de uma semana vasculhando aquele mundo infeliz, ele encontrou no lugar de reproche e de miséria, Anton, numa mesa de bar, bebendo vodka com outros do seu mesmo nível.
Ele acercou-se, saudou Anton, que o tratou muito mal, e ele disse: Anton, eu vim buscá-lo para que volte à minha escola. O homem teve uma crise. Lidar com aqueles granfinos, eu os odeio, por isso que eu quero convidar para você para a minha escola. Fique lá comigo, não me abandone, eu preciso de você. Ele: não vou, mas então, você é a única pessoa que vive grátis na minha escola. Todos pagam uma fortuna. E eu gostaria que você ficasse, você tem casa, comida, roupa, eu lhe dou tudo. Não voltarei, pois eu lhe pago para voltar. Quanto paga? Já que eu sou tão importante, e estabeleceu uma importância expressiva, e Gurdjieff contratou para voltar à escola. Quando Anton voltou, os alunos ficaram desesperados. No dia seguinte, reuniram-se e foram a Gurdjieff e disseram: nós estamos pedindo desculpas, mas todos vamos sair. Você vai ter que fechar a escola. Ele disse: não. A minha escola não são os alunos. É a minha ideia. É o meu ideal. É o meu clima. Vão uns, vêm outros. Os senhores vão muito bem. Mas eu gostaria de saber por quê. Por causa daquele monstro, o Anton. O senhor o trouxe, nós saímos. E ele muito habilmente perguntou: os senhores vieram comigo aprender psicologia? É claro. E não sabem lidar com o psicopata? Os senhores são os românticos. A pessoa mais importante desta escola é Anton. Ele está aqui para ensinar os senhores tolerância, paciência, compaixão. E os senhores perceberem uma terapêutica de chegar até ele. São os senhores que devem chegar até ele, porque ele é que é o doente. Os senhores vão cuidar de doentes, e não de pessoas perfumadas e simpáticas, sorridentes e felizes. Anton ficará. E todos ficaram também. Então era uma lição da terapia do perdão. Anton era um desafio. Quantos de nós temos Antones dentro de nossa casa? É o marido, quando ele chega, a gente vai dizer: da agora por diante chegou Anton. É a esposa que a gente vai dizer assim: meu Deus, está chegando Antônia. É o filho rebelde, é o funcionário ingrato. Mas eles são necessários para que nós tenhamos a habilidade de adquirir felicidade interior, não felicidade circunstancial. É muito fácil ser feliz num lugar agradável, num lugar tranquilo, mas ser feliz é diferente de estar feliz. Quem está feliz aqui, na saída já pode se contrariar, porque o carro não está bem cuidado, porque o homem pediu uma moeda, olha, que eu já sabia que ele ia me explorar. Não, nós deveremos ser felizes, levar a felicidade. Então, qual foi aquele que mais o amou? Aquele a quem mais ele perdoou. Vivemos um momento em que a proposta da doutrina espírita não é mais de falar com o desencarnado. Eles vão continuar falando conosco e nós com eles, mas eles já nos deram material para a nossa existência, para nós darmos sentido à nossa vida, que a alma é mortal, a documentação é fantástica. Que a reencarnação é um fato, a ciência não o confirma. A cada passo na área da física quântica, da psicologia transpessoal, de outras doutrinas científicas. Agora é o momento da vivência espírita. Trazer Jesus embutido em nosso coração, para que ele veja pelos nossos olhos, fale pela nossa boca, haja pela nossa mão e ande pelo nosso corpo e nossos pés, para que todos saibam que nós fazemos parte do seu grupo. Vivemos um momento muito grave e é necessário que nos robusteçamos na fé para a conduta saudável. Busquemos então o perdão. Se alguém nos magoou, pior para ele. Se nós magoamos, menos bom para nós. Procuremos reabilitar-nos por todo o bem que possamos fazer. Por isso, o primeiro mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Para poder amar a Deus é necessário auto-amar-se. E foi Jesus quem disse: se vós não amais ao que vedes, como amareis aquilo a que nunca vistes? Se nós não podemos amar a quem vemos, como vamos amar ao que não vemos? Então, no alto amor, eu encontro meu irmão em mim. Então me conta que as minhas são falhas iguais às dele.
Ele erra em relação a mim, mas eu também erro em relação a outrem. Amando-me, eu serei tolerante para com os meus erros e severo na correção para com eles. E amando o meu próximo, eu serei tolerante para os seus erros e compassivo para com eles. Então, de imediato, eu amarei a Deus na projeção da humanidade. É um momento muito grave esse que nós vivemos, de disparates e loucuras, ações que nos levam à perplexidade em todos os segmentos da sociedade, políticos, religiosos, sociais, humanos. Estamos perplexos com tanta coisa que vem acontecendo. Mas é também o momento de provarmos que a nossa é uma fé estruturada em fatos, e que nós estamos aqui para servir e para amar, para construir o reino de Deus dentro de nós e espalharmos o reino de Deus por toda parte. Se o fizermos, poderemos cantar como esse magnífico coral, mãos dadas pela paz, porque estaremos em paz interna e somente através dela lograremos a paz social, que não pode ser política de negociatas desonestas, que não pode ser proposta por decretos que vêm de fora para pessoas que não estão preparadas, são violentas. Mas se nós aprendermos a sorrir, se nós aprendermos a produzir os fótons psíquicos, se nós lograrmos auto-perdoar-nos e corrigir-nos, conseguiremos perdoar e dar-nos as mãos. Então nós diremos: meu Deus, eu gostaria de ser uma Via Láctea de estrelas, para que as noites da terra fossem mais belas. Mas na minha pequenez, eu te peço desta vez, se eu não puder ser um sendal de astros, deixa-me ser um copo com água fria, para matar a sede, a agonia de quem anda na escuridão. Eu gostaria de ser como uma chuva generosa, que caísse sobre a terra porosa e reverdecesse o chão. Mas se eu não conseguir, eu te quero pedir para ser outro copo de água fria e um pirilampo na escuridão, acendendo luz na noite do sedento da amargura. Eu gostaria de ser um jardim de flores de todas as cores, para embelezar a terra. Mas na pobreza que minha alma encerra, se eu não puder ser um jardim, deixa-me ser uma rosa solitária, na frincha da rocha, dando beleza à paisagem da natureza. Eu gostaria de ser um trigal maduro, para enriquecer de pão a mesa da humanidade. Mas na minha perplexidade, como nunca eu conseguirei, então eu te rogarei para ser um grão, que caindo no chão, se converta no milhão e enriqueça da humanidade a mesa com a dádiva do pão. Eu queria, Senhor, ser a montanha altaneira, de onde se tivesse a visão da terra inteira, com a sua paisagem de luz. Mas se eu não puder, deixa-me ser uma pedra pavimentando o caminho, por onde seguem os heróis na sua faina de mansinho. Gostaria também de ser uma escada, para levar o herói às culminâncias da glória. Mas como isso me é muito difícil, eu te quero rogar para ser o primeiro degrau. Eu gostaria de ser um pomar de frutos maduros e pejados, para acabar com a fome dos desgraçados. Mas se eu não lograr, deixa-me ser uma árvore da estrada, ou alguém à sombra da sua galhada, para quando passar alguém pelo meu caminho, eu lhe diga de mansinho: olá, meu amigo. E se ele perguntar: quem és tu? Eu lhe direi: sou teu irmão. Dá-me tua mão, eu irei contigo. E lado a lado eu possa dizer: meu Deus, eu gostaria de ser um poeta, artista, um cantor, um orador, um declamador, um musicista, para traduzir a tua beleza, a tua grandeza. Mas me falta o éstero, a arte, a magia, a beleza. E diante dessa pobreza, deixa-me dizer então: Senhor,
Muito obrigado porque eu nasci. Muito obrigado porque eu creio em Ti, pelo Teu amor. Muito obrigado, Senhor, pela sua atenção. Muito obrigado, senhores.